Amigas, amigos, olá! Precisamos falar sobre as Big Techs. Recentemente, a Google, gigante de tecnologia dos Estados Unidos, sofreu com um processo movido pelo Departamento de Justiça deste país. O processo estava ligado à acusação de monopólio no setor de buscadores. A Google foi condenada neste primeiro processo. O desenrolar do processo ainda está em andamento. Quais serão as implicações para a Google ainda está em andamento, mas a gente talvez já pudesse comemorar que a justiça, as leis, se aplicam também a essas gigantes de tecnologia como a Google. Eu sou pessimista acerca disto. Vamos entender o que aconteceu neste processo e por que desse meu pessimismo em relação às gigantes de tecnologia, especialmente quando nós olhamos para esses problemas com o olhar do sul global, com o olhar do mundo subdesenvolvido. Primeiro, o que aconteceu lá no processo da Google? Nós encontramos a Google, gigante de tecnologia, pagando a outras gigantes como a Samsung e a Apple. Pagando para quê? Por exemplo, 20 bilhões de dólares por ano para que a Apple coloque o seu navegador de internet, o Chrome, como navegador nativo nos smartphones desta empresa, da Apple. Veja, é um valor bastante significativo. A Apple teve faturamentos anuais acima de 350 bilhões de dólares nos últimos anos, mas neste faturamento total nós encontramos então os 20 bilhõezinhos de dólares que a Google estava pagando para essas empresas colocarem o Chrome como navegador nativo dos smartphones. Mas qual era o interesse da Google nestes navegadores? O interesse em propaganda de internet, os chamados links patrocinados. Quando você abre o buscador como o Google, lá no alto da página aparecem alguns primeiros resultados da sua busca. Esses primeiros resultados são os links patrocinados. As empresas estão pagando para o Google colocar o seu nomezinho, a sua empresa, mais acima no alto da página. Não é pouca coisa. É metade do orçamento, é metade das receitas da Google nos últimos anos. 170 bilhões de dólares de receita através destes ditos links patrocinados. Claro, então a Google passa a ter vantagem neste mercado na medida em que a maior parte dos usuários são usuários de smartphones Samsung ou Apple que acabam carregando os seus navegadores, o navegador da Google, o Chrome. Vejam, não é uma questão de concorrência. A Google está pagando para ter essa vantagem, inibindo, portanto, através do seu poder econômico, né, que os outros possam entrar na mesma concorrência. Isto, então, foi a análise do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça nos Estados Unidos é que tem a função de, entre outros, averiguar a livre concorrência, a manutenção de livre concorrência. Lá nos Estados Unidos é o Departamento de Justiça, aqui no Brasil é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ambos, Departamento de Justiça nos Estados Unidos, CAD aqui no Brasil, estão no poder executivo, tá? Estão ligados à presidência da República. E, portanto, houve um processo do Departamento de Justiça, Poder Executivo, que foi averiguado pelo juiz Amit Mehta. E o juiz decretou, então, a condenação da Google segundo a lei antitrust. Então, novamente, como eu disse no começo do vídeo, será que isto é um fator de felicidade para nós, gigantes de tecnologia submetidos à lei? Não necessariamente. Primeiro, vamos entender certinho o que é a lei antitrust, o que é trust, o que é cartel. Nós temos a ideia de concorrência perfeita. Nós temos agentes econômicos e nenhum deles tem o conhecimento total acerca do mercado, nenhum deles tem primazia em termos econômicos, em termos tecnológicos, e eles concorrem livremente em um mercado limitado, a ideia de concorrência perfeita. Mas a concorrência perfeita não acontece na prática. Na prática nós encontramos a ideia de desvio da concorrência perfeita de diferentes formas, entre outras, por exemplo, no formato de cartel e de trust. E o que é o cartel? Ao invés de as empresas concorrerem entre elas, as empresas passam a combinar áreas de comercialização exclusivas para cada uma delas, combinar preços, já que são as únicas empresas de um determinado setor, né? Consequentemente, não há mais concorrência entre elas, benefício de ganho para as empresas com ônus do consumidor e da atividade econômica. Cartel é crime. Cartel é crime em diferentes países
e aqui no Brasil também. A Polícia Civil, a Polícia Federal podem e devem fazer a investigação de práticas de cartel aqui no Brasil, coibindo estas práticas. Tem, entretanto, um processo mais arraigado à própria estrutura do capitalismo, que é a formação de truste. A gente passa a ter uma empresa exercendo domínio sobre outras empresas e, portanto, a gente tem uma administração centralizada. Isto é o resultado, por exemplo, de empresas que se fundem. Isto é o resultado, por exemplo, de uma empresa maior que comprou uma empresa menor e, dessa forma, ela passa a ter o controle daquela atividade econômica e o controle de mercado sem concorrência. O capitalismo se pauta pela ideia de concorrência, ou pelo menos pelo ideal de concorrência. Se a Polícia Civil do Brasil, se a Polícia Federal do Brasil vão coibir nas suas investigações a formação de cartel, crime contra a ordem econômica, o CAD aqui no Brasil, o Departamento de Justiça lá nos Estados Unidos, vão averiguar as condições de livre concorrência contra truste, onde a Google teria caído no seu processo. Mas, obviamente, a pergunta, será que isto vai resolver os problemas do consumidor, do cidadão, da atividade econômica, das relações sociais, frente a essas gigantes de tecnologia poderosas? Acho que não. Acho que não. Vamos pensar historicamente, vamos pensar geograficamente. A gente teve recentemente, nos anos 1990, um processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra uma outra gigante de tecnologia, na época a dominante, a mastodonte Microsoft. E qual era o teor deste processo? Nós temos navegadores de internet. Lá nos anos 90 eram muito usuais, por exemplo, o Netscape, o Mozilla, utilizado largamente até hoje, Mozilla Firefox, e o Explorer, o navegador da própria Microsoft. Mas a Microsoft tinha uma vantagem na venda do seu Explorer comparativamente ao Mozilla, ao Netscape, porque a Microsoft colocava o Explorer dentro do Windows. Ele era o navegador de internet nativo do Windows. Então, quando você comprava o Windows, você já comprava o navegador de internet. Então, você não vai comprar mais um navegador de internet, Netscape, mais um navegador, gastar mais dinheiro comprando um navegador da Mozilla. E isto foi identificado como uma prática de monopólio e, via lei antitrust, a Microsoft foi condenada. Ela, no limite, nas discussões dos anos 1990, poderia ser forçada a se desmembrar em empresas com administração separada. Seria o ônus mais grave para a Microsoft. Isso, na prática, acabou não acontecendo. Não aconteceu porque a Microsoft acabou entrando em uma negociação com o Departamento de Justiça e não precisou fazer o desmembramento. Continuou sendo a gigante mastodonte que era anteriormente. Vocês podem pensar, entretanto, que a Microsoft hoje não é uma empresa de uma pegada tão grande, é uma gigante da tecnologia, mas não tem uma pegada tão grande quanto outras empresas. Sim, mas isso não foi por via da justiça, isso foi por via das transformações tecnológicas. A gente tem um forte crescimento da Apple, do Facebook, Meta, do próprio Google, o Alphabet Google, ao longo do século XXI. Mas por quê? Novamente, não foi justiça, foi o desenvolvimento tecnológico, foi o desenvolvimento de outras tecnologias. A Apple entrou muito fortemente no setor de smartphones, na difusão de smartphones. Ao longo do século XXI, a difusão das redes sociais, e daí o Facebook e eventualmente Instagram, WhatsApp e assim sucessivamente. E o Google com o seu buscador, com um algoritmo diferenciado, mais eficiente no processo de busca. Então, a Microsoft teve uma redução relativa não pela imposição judicial, mas pelo desenvolvimento de outros setores econômicos ou outras empresas baseadas em novas tecnologias no século XXI. Então, a justiça parece um tanto limitada, parece que foi muito mais a tecnologia do que a própria justiça que resolveu o problema e diminuiu relativamente a força da Microsoft. Mas a gente pode colocar isso em uma outra perspectiva ainda, na perspectiva da divisão Norte-Sul, Norte global, Sul global, Norte países desenvolvidos, Sul países subdesenvolvidos. A gente pode ter um olhar aqui a partir do Sul global acerca desses problemas, como já aconteceu no passado, ocorre na atualidade. Por exemplo, indústria do tabaco, a gigante Philip Morris, por exemplo. O tabaco causa uma série de problemas de saúde à pessoa, uma série de problemas de saúde pública que podem ser traduzíveis em ônus à pessoa, ônus à atividade econômica
a sociedade, mas nos anos 1950 as indústrias do tabaco subvencionavam, pagavam um cala-boca nos congressistas americanos, no Poder Judiciário dos Estados Unidos, em setores de pesquisa, inibindo pesquisadores que demonstravam os males do fumo e pagando pesquisas alugadas que falsamente demonstravam que o fumo não causava problemas de saúde incrivelmente. Entretanto, com a pressão da sociedade, isso começou a se reverter e nos anos 1960, 1980, não apenas passou a haver nos Estados Unidos alguma legislação restritiva à indústria do tabaco, como ainda mais. A indústria do tabaco começou a perder processos judiciais para pessoas que adoeciam com problemas respiratórios, circulatórios, câncer inerentes ao tabaco, abrindo jurisprudência em indenizações milionárias. Juntando tudo isso, a gente passa a ter a redução do consumo de tabaco lá nos Estados Unidos, lá nos países europeus. E como a gente vê aqui nessa reportagem da OPAS de 2021, tendência na região europeia da OMS, 18% das mulheres ainda usam tabaco, substancialmente mais do que em qualquer outra região. As mulheres da Europa são as que mais demoram a reduzir o uso do tabaco. Todas as outras regiões da OMS estão a caminho de reduzir as taxas de tabaco entre as mulheres em pelo menos 30% até 2025. As mulheres europeias consomem muito tabaco, segundo a OMS, mas é uma região na qual o consumo geral de tabaco está cada vez menor e está em decréscimo, mediante legislação, mediante pressão social. Mas a mesma reportagem da OPAS mostra para a gente que no Sudeste Asiático ainda há 1/3 da população consumindo tabaco. A gente tem na região da Ásia-Pacífico 45% dos homens usando tabaco. Portanto, onde a indústria do tabaco continuou tendo força, quando ela no norte global passou a ser mais pressionada, ela migra para o sul global, onde a sua capacidade de pressão sobre os setores políticos institucionalizados, legisladores, poder judiciário é muito maior, onde a facilidade de exercício de marketing é muito maior. Consequentemente, a gente passa a ter o sul global sofrendo mais com esta migração, por exemplo, do tabaco. Não é apenas do tabaco. A gente encontra uma divisão internacional do trabalho do lixo eletrônico. Então nós temos produção de produtos de valor agregado, de valor tecnológico cada vez maior no norte global. No Japão, nos tigres asiáticos, na China, que não é exatamente norte global, nos países europeus, nos Estados Unidos. Mas dentro de uma lógica capitalista consumista, dentro da lógica de obsolescência programada, esses produtos devem ser descartados o mais rapidamente possível à luz da manutenção da produção e do consumo em massa. Descartado, mas onde vão ser descartados peças, componentes que têm materiais de alto impacto ambiental e de saúde pública, por exemplo, as baterias de lítio. Então é um comércio mundial de lixo. O produto eletrônico que não tem mais uso no norte global é vendido para os países do sul global. Na verdade, o país do sul global, ele recebe para ficar com esse lixo eletrônico, trazendo os problemas de saúde pública, trazendo os problemas ambientais para estes países subdesenvolvidos, em especial no continente africano. Não só no continente africano, aqui no Brasil também. Nós temos o problema do ambientalismo. Ambientalismo não é um problema, nós temos os problemas que são denunciados pelo ambientalismo. Entre outros, por exemplo, a perda de vegetação nativa através da mineração. A gente tem a floresta amazônica e áreas de mineração na floresta amazônica. Que bom que a Noruega, por exemplo, é um país bonzinho e inventou o Fundo Amazônia e é a principal doadora do Fundo Amazônia. A Noruega, então, doa recursos para que o Brasil tenha condições de manter a cobertura florestal da floresta amazônica. Que ótimo, que ótimo. Mas segundo a reportagem do Observatório do Clima, essa mesma Noruega é dotada de empresas que acabam investindo valores muito maiores na mineração na própria região amazônica. Então veja que interessante, lá na Noruega nós encontramos uma sociedade
que exerce uma pressão muito forte contra atividades mineradoras de forte impacto ambiental, de risco à população. Então, como a empresa não consegue explorar minérios tão facilmente lá na Noruega, lá no Canadá, o que ela faz? Ela vem aqui para o Brasil, tá certo? Então, novamente, o norte global não é só um exportador de bens eletrônicos, de serviços de alto valor, é um exportador de seus problemas, dos seus problemas. Só que agora a gente passa a ter mais um problema para essas empresas no norte global, o problema da regulação. Estados Unidos e o processo contra a Google, tá? União Europeia e a Lei de Serviços Digitais, que faz uma regulação sobre o que pode e o que não pode ser veiculado através de serviços digitais, através da internet em geral, através, por exemplo, de redes sociais. Isso cria, portanto, graves limitações para a atuação dessas empresas lá no norte global. Limitação para a empresa de tabaco, limitação para a empresa de mineração, limitação para a empresa de tecnologia. Então é hora dela reproduzir capital no sul global. Não tem muito como uma empresa de mineração da Noruega extrair recursos minerais metálicos no Uruguai, né? Ele não tem jazidas de minerais metálicos, mas o Brasil se torna alvo. Não tem como uma empresa Big Tech, redes sociais, por exemplo, reproduzir muito facilmente seu capital, né, no Panamá, né, na República Dominicana. Mas um país do sul global como o Brasil é um país que tem enorme população, que tem muita gente ligada na internet, em redes sociais, onde eles podem reproduzir o seu capital. Daí a pressão sobre o Brasil. Pressão sobre o Brasil que se desdobra no oposto do que acontece hoje lá na União Europeia. Se na União Europeia tem uma lei de serviços digitais, aqui no Brasil nós tivemos, no ano passado, um episódio que gerou comoção nacional, o episódio da escola Tomásia Montoro, em São Paulo. Né? Uma pessoa entrou na escola, armada com faca, né? Matou um aluno, feriu 4 professoras, né? E eventualmente foi preso. Não foi o único caso. A gente tem esses casos recorrentes aqui no Brasil. Esses casos frequentemente são organizados, estimulados e depois veiculados, publicizados em redes sociais. Portanto, as redes sociais são um estimulador desse tipo de violência numa sociedade como a brasileira, demandando regulação. Depois do episódio da Tomásia Montoro, houve comoção nacional e houve o encaminhamento de um projeto de lei em Congresso Nacional Brasileiro em relação à regulação das redes sociais, mas as Big Techs fizeram uma pressão muito forte, aliada à extrema-direita do Brasil, veiculando notícias falsas abundantemente, e diante da pressão dessas grandes empresas, que têm grande poder econômico, o projeto de lei foi arquivado. Será que apenas as pessoas em escolas morrem? Não. 700 mil pessoas morrem em Covid-19. Eu coloquei aqui para vocês a ideia de fake news das vacinas. E durante, por exemplo, a Covid-19, além de todas as preocupações de segurança, distanciamento social, a velocidade de produção das vacinas, de eventualmente distribuição das vacinas, teve que a sociedade gastar energia, recursos para combater as notícias falsas que eram propositalmente colocadas. Finalmente, a inteligência artificial. Lá na União Europeia já há, sim, avanços na regulação de inteligência artificial. Nos Estados Unidos, menos. Aqui no Brasil, nada. E qual o problema da inteligência artificial? Será que nós vamos ter a inteligência artificial invadindo os computadores do Pentágono nos Estados Unidos e acabando com o mundo, como foi mostrado em O Exterminador do Futuro? Não é bem esse o problema. O problema é mais imediato, o problema é bastante mais prático. Nós temos os algoritmos que funcionam a partir de aprendizado de máquina, só que em uma sociedade que é racista. Agora vamos imaginar que nós tenhamos um algoritmo de contratação e manutenção de emprego em uma empresa, por exemplo, de tecnologia. Nós sabemos que a nossa sociedade é extremamente racista, machista, acaba tendo muito mais homens brancos nessas empresas de tecnologia do que mulheres, do que pessoas não brancas, negros, por exemplo, né? Indianos, por exemplo, no mundo ocidental. E o que acontece, portanto, em um algoritmo que aprendeu com essa sociedade racista, aprendizado de máquina, com essa sociedade racista, né, que nessas empresas há mais homens brancos. Então o ingresso de uma mulher, o ingresso de um negro vai ser dificultado. Mas tem uma coisa que vai ser facilitada. No processo de demissão, provavelmente negros e mulheres que têm mesmo ou melhor desempenho do que outras pessoas, podem ser os primeiros demitidos.
E veja, você consegue debater, você consegue ter uma mediação com o algoritmo? Com o patrão você consegue ter uma mediação, mas com o algoritmo você não consegue ter uma mediação. Então, é um absolutismo desse protocolo de inteligência artificial que acaba submetendo a um sofrimento, à pobreza, pessoas em quantidade na sociedade, evidenciando, portanto, a necessidade de regulação. Mas a regulação avança a passos muito lentos lá nos Estados Unidos, lá na União Europeia. E quanto mais ela avança lá, mais essas empresas se direcionam para cá, para o sul global, aumentando a pressão contra a regulamentação, com aliados como a extrema-direita, que gostam de redes sociais desregulamentadas, o que aumenta os problemas sociais, políticos, econômicos aqui no sul global. Era isso, um papo rápido acerca do processo do Google e os problemas relacionados a essas Big Techs, em especial a partir da visão daqui do sul global. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Um abraço para todas e todos e boa sorte.